Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui para gravar mais uma opinião. É uma pergunta que foi enviada pelo Arão Dias, que assistiu minha palestra lá no Tribunal de Contas do Estado, no mês de setembro, e ele encaminhou para mim a seguinte pergunta. No que se refere à eficiência da administração e o controle judicial da mesma, qual a forma de controlar a administração no que tange o princípio da eficiência sem aumentar a judicialização da política? É uma pergunta extremamente interessante porque ela envolve o equilíbrio dos três poderes. E a gente está discutindo aqui qualidade do gasto, né? Tradicionalmente, o Poder Judiciário ele se omite a análise da qualidade do gasto público porque ele parte do princípio da legalidade. Então, analisa a legalidade do gasto público, a conformidade do gasto público. Eu vou dar um exemplo. Se você tem a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Poder Judiciário, através das ações do Ministério Público, num caso de aplicação do teto do dinheiro com a saúde, o Judiciário e o Ministério Público vão estar preocupados se o gestor aplicou ou não os 25% mínimos para a área de saúde, não necessariamente como ele aplicou esse dinheiro. Muitas vezes seria melhor ele não aplicar os 25 com qualidade do que jogar fora o dinheiro do contribuinte aplicando o teto de 25 de uma forma desordenada, de uma forma com desperdício do dinheiro público. Mas o Judiciário e o Ministério Público, na maioria das vezes, já há algumas decisões no sentido de análise do mérito, analisam a legalidade, a conformidade. Esse é o mesmo problema que existe das análises contábeis dos balanços dos municípios. Se analisa conformidade. Está de acordo com a norma contábil, está de acordo com a norma legal e não qualidade. Só que a nossa Constituição, durante grande parte do seu texto, previu a necessidade de planejamento, previu a necessidade de atendimento a políticas básicas, que incluem direitos fundamentais, e previu o princípio, além do princípio da legalidade no artigo 37, ela previu a necessidade absoluta do princípio da eficiência, né? Se a gente pegar a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, o princípio da eficiência, ele também faz parte desse artigo. E muitas vezes o judiciário tem uma jurisprudência bem interessante em legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, mas chega na hora da eficiência, ele se restringe à questão da análise do desvio de finalidade, do objetivo não ter sido alcançado, ou faz uma comparação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E definitivamente eficiência tem a ver com qualidade do gasto público, fazer mais com menos, não é simplesmente razoabilidade e proporcionalidade. Mas isso é algo esperado dentro de uma área que não domina esse conceito e que tenta aprisionar dentro do seu conhecimento próprio aquela questão para dar o tal do conceito jurídico de eficiência. Isso é muito comum dentro da literatura e da doutrina do direito, né? Quando chega um conceito novo, aprisionar dentro dos conceitos do próprio direito. Isso também é vamos dizer, algo elementar dentro daqueles que partem de um conceito keynesiano de sistema jurídico. Enfim, mas Arão, o que você me pergunta é como eu posso analisar mérito sem judicializar a política. Tem a ver com o equilíbrio dos três poderes. Tem a ver com uma jurisprudência rançosa do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei orçamentária é uma lei em sentido formal, assim sendo, o seu não cumprimento não atingiria de morte o princípio da legalidade. Isso é uma jurisprudência que fez sentido na primeira metade do século XX, na República de Weimar, que nós importamos para o Brasil e que hoje não faz o menor sentido desde a Constituição de 88. Então, a primeira grande medida é fazer cair essa jurisprudência inadequada. Orçamento é lei em sentido material, sim, é proposta pelo Executivo, é discutida e bastante discutida e aprovada pelo Poder Legislativo, então não há que se falar em lei em sentido formal, é lei em sentido material. Sendo lei em sentido material, ela deve ser cumprida, porque ela é a demonstração máxima do planejamento exigido na Constituição para o gasto público. Ela é a expressão legislativa do planejamento, que é um ato de gestão.
né? O planejar é um ato de gestão. Quando ele passa pelo processo legislativo, que são as 3 grandes leis orçamentárias, ele se transforma num ato normativo, legislativo, que deve ser cumprido. E para não ser cumprido, precisa ter a justificativa. Um bom gestor certamente terá justificativa para ter cumprido ou não cumprido aquilo que ele próprio estabeleceu na lei orçamentária. Outra questão que se coloca é a assimetria que existe entre essa jurisprudência do Supremo e o que fazem os tribunais de primeira instância e segunda instância, terceira instância e finalmente o que faz o próprio Supremo quando judicializa políticas públicas de saúde principalmente. Mas a cada vez mais estão sendo judicializadas políticas do sistema carcerário e do sistema da educação básica e fundamental. Tudo isso aponta para uma contradição de como o próprio judiciário trata o orçamento. De um lado, ele diz que é simplesmente uma lei em sentido formal, de outro, ela tem vários julgados determinando que, uma vez que há um dever constitucional no cumprimento da política X, Y e Z, o gestor deveria atuar para que fosse feita. Contraditório, não? Então, precisamos arrumar essa jurisprudência e reconhecer definitivamente que o orçamento é lei em sentido material, que mérito administrativo se perquire sim pela via judicial. Mas a gente não pode fazer do judiciário gestor. O judiciário é a última ratio, é a última porta. Quais são as portas de entrada para que a política pública possa ser executada sem necessitar que o judiciário se faça por gestor? O executivo e o legislativo. No aspecto do legislativo, é importante que nós conseguíssemos, dentro da estrutura do Poder Legislativo, que o nosso orçamento passasse para além de um orçamento programa. A gente desse o passo para o orçamento por resultados e o outro passo, e esses podem ser dados de forma conjuntas, o orçamento base zero. Quer dizer que, ano a ano, as políticas são discutidas no parlamento, as prioridades são discutidas no parlamento e nós podemos moldar o orçamento de uma forma a atender à necessidade pública. Como a lei orçamentária é tida como material, cada um que tem um direito acha que deve chegar no parlamento e pedir X% do orçamento para aquele direito. Já não temos mais X% de orçamento para colher direito algum, por isso é necessário um ADRU de tempos em tempos. Então a gente devia assumir um papel real do orçamento, rever a qualidade da gestão pública, a qualidade do gasto público e isso se espelhar num orçamento real, numa lei em sentido material. E essa lei em sentido material baseada não só no orçamento programa da década de 60, que até hoje não conseguimos implantar plenamente, mas dá o salto para o orçamento baseado em resultados e o orçamento base zero. Assim a gente conseguiria que o cidadão tivesse de fato qual que é o espelho do planejamento da política pública, a gente teria um legislativo que de fato participaria do processo orçamentário e a população interferiria ali naquele momento através de um orçamento participativo nas prioridades da gestão. E terceiro, a gente teria um judiciário de retaguarda para, ao final de tudo, se esse modelo não funcionar, se não conseguir fechar o ciclo entre legislativo e executivo, a gente tivesse um judiciário que, ao final, analisando o mérito, não só a legalidade, porque não é só isso que a Constituição exige dele, o artigo 37 exige que o judiciário ele preserve todos os princípios que estão ali, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E não é possível analisar eficiência sem perquirir mérito. Então, hoje, eficiência também é legalidade, né? Também é dever do Poder Judiciário, não só dos dois outros. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Arão. Esse foi o Opinião, que tratou de judicialização da política e eficiência da gestão pública. Eu sou a professora Ana Carla Bliacheriene, professora de Direito do curso de Gestão de Políticas Públicas da EASH USP. Até o próximo.